O total de advogados que atualmente aderem à certificação digital em todo o país já se aproxima da casa dos 110 mil profissionais, um montante que corresponde a 15,22% dos advogados brasileiros. Os números foram repassados pela Comissão Especial de Informática e Estatística do Conselho Federal da OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil está alcançando a meta proposta, que é a certificação digital nos próximos anos de 250 mil advogados. Profissionais que estarão aptos a peticionar de forma online e operar plenamente com o processo judicial eletrônico. O total de advogados que aderiram pela certificação digital em todo o país já se aproxima da casa dos 110 mil usuários. O mês de junho bateu recorde de emissões pela OAB, tendo sido entregues aos advogados 5.951 novos certificados. O Paraná, Mato Grosso do Sul e Amazonas chamam a atenção. São os estados com maior número de advogados aptos a atuar no meio eletrônico. O Paraná registra um percentual de 66,32% de usuários. Mato Grosso do Sul vem logo atrás, com 64,35%. E o Amazonas com 52,85%. Esses estados têm uma explicação. O processo eletrônico está muito mais avançado no judiciário desses estados. Por conta disso, é necessário que a advocacia também corra atrás e tente acompanhar sob pena de não ter acesso à justiça, o cidadão, e o advogado não ter trabalho. Para os advogados, mais facilidade e tempo economizado para fazer as petições através do processo eletrônico. Foram inúmeros benefícios, né? Dentre eles, a vantagem do horário, que é um sistema que você pode utilizar 24 horas, né? A economia de tempo também, que poupa você o deslocamento de ida aos tribunais, não tem mais a necessidade de tantos deslocamentos, você pode fazer tudo por meio eletrônico. E também a redução na utilização do papel e de impressão de documentos também. Esses seriam os principais pontos favoráveis da utilização da certificação digital. Mas, apesar do grande crescimento da certificação digital, ainda há algumas dificuldades a serem resolvidas. O advogado brasileiro começa a despertar para esse novo momento que o processo judicial vive em nosso país, o processo eminentemente eletrônico. A Ordem tem trabalhado, tem feito a sua parte, tem criado centros de inclusão digital em todo o Brasil, com o objetivo de treinar a advocacia brasileira para esse novo momento. Entretanto, isso também nos preocupa por um outro lado, porque não há estrutura suficiente no nosso país no que toca a telecomunicações, a internet, para que esse processo funcione bem. É necessário que os tribunais tenham comedimento e que se passe por um período de transição para que esse processo seja devidamente testado. Nós não podemos, sob o argumento de que é importante para a justiça julgar celeremente os processos, impedir que o cidadão tenha acesso à justiça. Por isso, a nossa preocupação nesse sentido. Para tratar de assuntos de interesse da advocacia, promotores e dos procuradores, o presidente nacional da OAB se reuniu com o presidente da ANPT, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Carlos Eduardo de Azevedo Lima, e sua vice-presidente Daniela Varandas. Entre os temas debatidos estavam as dificuldades operacionais do processo eletrônico, que tem afetado a atuação e prerrogativas dos profissionais das duas classes. A ANPT, como entidade de classe que congrega os membros do Ministério Público do Trabalho de todo o país, tem inúmeros pontos de convergência com a Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje, inclusive, nós discutimos vários desses pontos, várias questões que podem representar interesses comuns e, de fato, representam, como a própria implementação do processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho e algumas dificuldades que acarretam nessa realidade, que evidentemente é irreversível, mas que precisamos justamente discutir algumas dessas preocupações, notadamente numa fase de transição, que tem repercussão direta na atuação de advogados e de membros do Ministério Público do Trabalho. O presidente nacional, Ofir Cavalcante, sugeriu fazer um grupo de trabalho entre representantes da OAB e da ANPT para discutir as dificuldades existentes. É necessário que nós estejamos cada vez mais próximos daqueles que constroem, daqueles que fazem a justiça. Ministério Público, magistratura e advocacia. Não há justiça sem o trabalho unido de todos nós. Agora, no processo eletrônico, nós temos problemas sérios.
Ministério Público tem problemas sérios, a magistratura tem problemas sérios. E por isso estamos constituindo uma equipe, estamos constituindo uma força-tarefa com o objetivo de discutir essas situações a fim de que possamos apresentar soluções para que a justiça possa funcionar como deve funcionar. Pretendemos justamente com membros do Ministério Público do Trabalho, associados da NPT, advogados, né, filiados à Ordem dos Advogados do Brasil, discutir de maneira conjunta, de forma conjunta, medidas que possam ser adotadas e utilizadas notadamente nessa fase de transição para que ela ocorra da melhor maneira possível, sem qualquer prejuízo para o cidadão.